Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que tá, assim, pegando fogo nos bastidores do mundo dos games, né? Opa! São os rumores sobre a próxima geração do Xbox, o tal codinome Magnus. Muita conversa rolando, parece que vem um salto tecnológico grande por aí. O que tá se falando exatamente? É verdade, a quantidade de especulação está bem alta. Olha, basicamente o que está circulando aponta para, digamos, três coisas principais. Primeiro, um aumento bem grande de poder de processamento. Uhum. Segundo, uma arquitetura de processador diferente, essa tal APU Magnus, que seria feita com a AMD de novo. E terceiro, que talvez seja o mais impactante, são mudanças de estratégia que poderiam, assim, mexer bastante com o mercado de consoles. Estratégia? Isso. E até nome para concorrência já apareceu, né? Tem gente falando em Orion para o possível PlayStation 6. Magnus e Orion. Nomes fortes, hein? Pois é. E a tecnologia que estão especulando parece acompanhar essa força toda. A nossa ideia aqui é justamente dar uma olhada nessas especulações, tentar entender o que elas poderiam significar, né? Certo. Mas, assim, é super importante deixar claro, tudo, absolutamente tudo que a gente vai conversar aqui hoje é baseado em rumor, vazamento, informação não confirmada. Nada oficial. Nada oficial da Microsoft, nem da AMD, nem da Sony. É mais um exercício de explorar o e se, tá? Combinado. Um aviso super importante. Então vamos lá, vamos começar pelo coração da máquina, essa tal APU Magnus. O que ela teria ali tão diferente assim do que a gente está acostumado? Olha, a grande mudança que os rumores apontam é sair de uma arquitetura monolítica, sabe, onde CPU e GPU são um chip só. Sim, o padrão atual. Pensa como se fossem bloquinhos separados, tipo Lego mesmo. Um ou mais para CPU, outro para GPU, tudo conectado de um jeito bem eficiente. E a AMD, que já é parceira deles há tempos, estaria por trás disso. Chiplets. Tipo peças especializadas que se encaixam. E qual a vantagem disso? Além de, sei lá, ser mais flexível para montar. Exato, flexibilidade é um ponto-chave. Teoricamente, ficaria mais fácil criar outras versões do console depois, sabe? Atualizar só ou só CPU. Ah, tipo, aceleraria um lançamento de versão Pro ou Slim? Poderia ser. E tem outra coisa, do lado da fabricação. Produzir vários chips menores pode ser mais fácil e ter menos defeito do que fazer um chip gigante super complexo que tem que sair perfeito. Isso poderia até reduzir o custo de fabricar cada chip individualmente. Entendi. Mas esse custo menor de fabricar o chip, isso chega no preço final para o consumidor? Geralmente não é bem assim que a banda toca, né? Pois é, esse é o ponto crucial que a gente vai ter que discutir daqui a pouco sobre o preço. Mas antes, vamos aos detalhes técnicos que estão alimentando esses rumores de superpotência. Certo. Estão falando em usar núcleos de CPU baseados na futura arquitetura Zen 6 da AMD. Pensa que é a próxima geração do que a gente tem hoje. E para gráficos, unidades de computação baseadas na também futura RDNA 5. Zen 6 e RDNA 5. Ainda nem foram anunciadas, né? Nem sinal delas ainda. E um detalhe interessante que estão comentando é usar núcleos heterogêneos na CPU. Tipo, misturar núcleos muito fortes com núcleos mais eficientes para economizar energia quando não precisa de toda a potência. Algo comum em celular e que está chegando nos PCs. E como esses rumores colocam o Magnus contra o suposto rival, o tal PlayStation Orion? Tem números. Tem números especulados, né? E eles pintam um cenário de vantagem para o Magnus. Falam em 11 núcleos Zen 6 para o Xbox contra 8 núcleos para o PlayStation. 11 contra 8. É. E na parte gráfica a diferença seria maior ainda. 68 unidades de computação, as cools RDNA 5 no Magnus. 68? Nossa. Contra algo entre 40 e 48 CUs no Orion. Para ter uma ideia, mais CPU significa mais músculo para o processar gráfico, né? Textura, efeito, resolução, frame rate. Entendi. E ambos usariam memória RAM GDDR7, talvez até 24 GB, mas com o Xbox tendo uma interface de memória um pouquinho mais larga,
talvez 192-bit contra 160 ou 192-bit. Isso afeta a velocidade que o dado chega no processador. Estão falando até que o tamanho físico do chip do Magnus seria 57% maior que o do PS5 de hoje. Caramba, 11 núcleos de CPU, quase 70 unidades gráficas, são números bem parrudos. Isso me faz pensar, será que a Microsoft está mirando em algo além de só ganhar do PlayStation em potência? Qual seria a estratégia por trás dessa força toda? E aí que a coisa fica realmente interessante, eu acho. A ambição que esses rumores sugerem é que o Magnus não quer só superar o PS6. A ideia seria competir mais diretamente com PCs de alto desempenho. Competir com um PC gamer de ponta? Isso. O design de chiplets junto com essa contagem alta de núcleos e CUs talvez permitisse à Microsoft criar um console com desempenho que hoje você só encontra em PCs bem caros. Seria uma tentativa de embaralhar ainda mais as cartas, sabe? Entendi. Mas isso muda muito a proposta de um console, né? Que geralmente é aquela caixa otimizada mais acessível para jogar. Exatamente. E seria diferente da estratégia que alguns rumores dizem que a Sony pode seguir com o Orion. Falam que a Sony talvez vá num hardware forte, claro, mas não tão extremo. Talvez focando mais em otimizações específicas, tipo Ray Tracing. Tem gente especulando um Ray Tracing até 10 vezes mais rápido que o do PS5. Otimizações. É bom lembrar da geração PS4 contra o Xbox One, né? No papel, o Xbox One tinha umas vantagens, mas o PS4 vendeu mais. Hardware bruto não é tudo. Preço, jogo, marketing, a estratégia da plataforma, tudo isso conta muito. Faz todo sentido. A potência tem que servir a um plano maior. E parece que os rumores sobre o plano da Microsoft para o Magnus também falam de uma mudança bem radical, não é? Sim, talvez a parte mais disruptiva disso tudo nem seja o hardware em si, mas a estratégia da plataforma que ele poderia permitir. O que estão sussurrando por aí é uma mudança bem grande na filosofia do Xbox. Mais do que só performance. Que tipo de mudança a gente está falando? O rumor mais quente, digamos assim, e que está gerando mais debate, é a possibilidade de abrir a plataforma Xbox. A ideia seria permitir que o console acessasse direto outras lojas digitais de jogos de PC, tipo a Steam e a GOG. Peraí. Rodar Steam no Xbox? Comprar e jogar meus jogos de PC direto no console? Isso seria uma reviravolta gigantesca. Potencialmente sim, mas e sempre tem um mais nesses rumores, né? Segundo as fontes disso, insiders como o Kepler L2, canais como Moore's Law is Dead, essa abertura viria com uma consequência bem direta e, assim, impactante. Um preço muito mais alto para o console Magnus. Mais alto quanto? Tem alguma estimativa circulando por aí? As especulações mais ousadas falam que o Magnus poderia custar o dobro do concorrente direto ao PlayStation 6. O dobro? Fazendo uma conta de padaria, se a gente imaginar um PS6 saindo, sei lá, por 600, 700 dólares, o Magnus poderia chegar perto dos 1.300, 1.400 dólares. 1.400 dólares? Caramba! Isso é preço de 3DO de Neo Geo na época, ajustando a inflação. Mas por quê? Só o hardware mais forte justifica um pulo desses? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou de 1.400. O hardware mais potente contribui, claro. Mas o fator principal que esses rumores apontam é o modelo de negócios dos consoles. O modelo de negócios? Como assim? Tradicionalmente, a Microsoft e a Sony, elas vendem o console com prejuízo ou com uma margem muito pequena no começo. Certo, o famoso subsídio. Exato. O lucro de verdade vem depois, daquela comissão de uns 30% que elas pegam em cada jogo, cada DLC, cada microtransação vendida na loja delas, na Xbox Store, na PlayStation Store. Ah, tá caindo a ficha. Se a Microsoft deixar alguém comprar um jogo na Steam pelo Xbox, ela não vê esses 30%. O dinheiro vai para a Valve, para a desenvolvedora. Exatamente, ela perderia essa fonte de receita para tudo que fosse comprado fora da loja dela. A consequência direta disso, segundo essa linha de especulação,
é que o console precisaria ser vendido por um preço que cobrisse o custo do hardware e desse lucro desde o dia 1, sem depender desse subsídio das vendas na Xbox Store. Entendi. É uma troca complicada para o consumidor, né? Paga um valor bem alto pelo aparelho, mas em troca teria acesso, teoricamente, a uma biblioteca gigantesca de jogos de PC, incluindo jogos que talvez nunca chegassem ao console. Isso muda totalmente a ideia do que é um Xbox. Com certeza, a proposta seria de uma máquina super versátil, super poderosa, mas com uma barreira de entrada financeira bem maior. Seria um nicho, talvez, diferente do console tradicional? Ok, então o cenário que está se desenhando é hardware muito potente, talvez aberto a lojas de PC e com preço bem salgado. Mas e o legado? A retrocompatibilidade sempre foi um ponto forte do Xbox. Como fica isso? A expectativa geral e o que os rumores indicam é que a retrocompatibilidade continuaria sendo um foco, sim. As informações que circulam dizem que ela funcionaria como hoje, mas focada nos jogos das gerações anteriores do próprio Xbox. Ah, então meus jogos de Xbox One, 360, do original, que já rodam hoje, provavelmente rodariam no Magnus. Isso, a ideia é que esse investimento do jogador estaria preservado. Agora, Mas essa história de interagir com o mundo do PC levanta uma dúvida. Se eu pudesse comprar um jogo na Steam pelo Magnus, essa licença valeria também para eu jogar no meu PC normal, fora do console? Ou ficaria preso ao Xbox? essa é uma das áreas mais cinzentas e complexas disso tudo. Mexe direto com o licenciamento de software, né? A especulação atual, baseada no que alguns insiders comentam, sugere que não, que as licenças ficariam separadas. Separadas, quer dizer, comprar na Steam pelo Xbox não me daria o jogo na minha conta Steam do PC. A lógica que estão especulando por trás disso é que as editoras dos jogos poderiam não gostar muito da ideia de uma licença vendida para um ambiente de console virar automaticamente uma licença de PC sem restrição, entende? Faz sentido do ponto de vista delas. Poderia ter alguma forma de separar as coisas. Estão falando até, mas isso é bem especulativo mesmo, num possível sistema de boot duplo ou modos diferentes de operar. Tipo um modo focado no ecossistema Xbox tradicional, com a retrocompatibilidade do Xbox, e outro modo mais parecido com o ambiente Windows para acessar as lojas e jogos de PC. Um console com dupla personalidade, então. Um modo Xbox raiz e um modo PC Gamer. É uma das hipóteses que estão ventilando para tentar fazer esses dois mundos conversarem na mesma máquina. Nesse cenário, a licença de um jogo retrocompatível do Xbox 360 que roda no Magnus não te daria direito de jogar ele no modo PC ou num computador fora dali. E o contrário também. Nossa. A gestão dessas licenças ia precisar de acordos muito complexos entre Microsoft, Valve, GOG, todas as editoras. É um território cheio de se talvez. Realmente, muitas variáveis, muitas pontas soltas, o que nos leva de volta àquela necessidade de ter muita calma nessa hora, né? Exatamente. É fundamental bater nessa tecla. Toda essa conversa aqui sobre Magnus, Orion, especificações, preço nas alturas, abrir plataforma, tudo isso é construído em cima de vazamento, rumor, análise de fonte não oficial, fontes de dentro da indústria, fóruns, canais de notícia de tecnologia. Isso, nada disso foi confirmado pela Microsoft, pela AMD ou pela Sony. Zero. E vale lembrar de novo que as tecnologias base disso tudo, tipo Zen 6 e RDNA 5 da AMD, também nem foram anunciadas oficialmente pela AMD ainda, né? Corretíssimo, a gente está falando de tecnologia futura que ainda está sendo desenvolvida e que pode chegar diferente do que se especula hoje. E tem mais. O cronograma que mais se fala para esses consoles novos é 2027. 2027. Tem chão ainda. Tem muito chão. Pelo menos uns 2, 3 anos pela frente. Em tecnologia, isso é uma eternidade. Planos podem mudar, especificações podem ser ajustadas, estratégias de mercado podem dar uma guinada completa. Muita coisa pode acontecer até lá. Planos são revistos, cancelados. Tem dúvida. Então, o essencial é esperar a comunicação oficial das empresas. Mas o valor desses rumores, mesmo sendo só rumores, é que eles dão um cheiro, um vislumbre de uma próxima geração que poderia ser bem diferente da atual. A Microsoft, especificamente, parece que está, pelo menos, explorando um caminho de máquina superpotente, multifuncional, mais integrada com o PC, talvez para se diferenciar do que a Sony pode vir a fazer. Então,
tentando amarrar tudo isso que a gente conversou. Os rumores pintam um quadro de um Xbox Magnus, super poderoso, com tecnologia de chiplets Zen 6 RDNA 5 da AMD. A grande virada seria essa possível abertura para lojas de PC tipo Steam e GOG. Isso! Mas isso viria com um preço bem mais alto, talvez o dobro do PS6. O objetivo seria brigar não só com um próximo PlayStation, mas também com PCs de ponta. A retrocompatibilidade com os Xbox antigos deve continuar firme, mas como isso conversaria com as licenças de PC ainda é uma grande interrogação. E tudo isso é especulação para um lançamento lá para 2027. É um bom resumo. Perfeito. Eu só reforçaria que, para mim, além da potência bruta, o que é mais transformador nessa história toda é a especulação sobre o modelo de negócios e a possível abertura da plataforma. Se algo parecido com isso acontecer mesmo, poderia redefinir o que a gente entende por console de videogame. Deixaria de ser só aquela caixa fechada para rodar jogo específico, né? Viraria algo mais híbrido. Definitivamente. Muitas implicações para a gente pensar. O cenário do futuro parece bem mais complexo do que a gente imaginava. E isso deixa uma reflexão interessante para quem acompanha esse mercado, né? Se essa convergência entre console e PC se aprofundar mesmo, se os consoles começarem a integrar lojas de PC, se o hardware ficar tão potente quanto um PC de nicho, o que vai definir a experiência console no futuro? Qual vai ser o atrativo único de um console se o acesso ao hardware e ao software ficar cada vez mais parecido com o que já existe no PC, só que talvez num formato diferente e com um preço potencialmente bem maior? Fica aí a pergunta para a gente matutar.